Bom dia, nós estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Dominical. Na semana passada nós estudamos a lição 7. Hoje nós vamos estudar a lição 8, que fala do sacerdócio dos crentes e dos dons do Espírito. Essas lições dessa revista, ela trata sobre os 28 artigos da breve exposição do cristianismo, das doutrinas do cristianismo, e hoje nós vamos falar sobre o artigo 22. O artigo 22 ele diz assim: todos os crentes sinceros são sacerdotes para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, que é o mestre, pontífice e único cabeça de sua igreja. Mas como governador de sua casa, estabeleceu nela diversos cargos, como de pastor, presbítero, diácono e evangelista. Para eles escolhe e habilita, com talentos próprios, aos que ele quer para cumprirem os deveres desses ofícios, e quando existem devem ser reconhecidos pela igreja e preparados e dados por Deus. Então, a grande questão que essa lição nos traz é que todos nós somos sacerdotes. Nós aprendemos na lição passada que pela graça sois salvos mediante a fé. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. E uma vez salvos, a Bíblia nos garante que nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. No Antigo Testamento, nós vemos que a lei de Moisés separou a tribo de Levi e a família de Arão para serem os sacerdotes da nação. Estes homens, eles usavam vestes diferentes, eles tinham privilégios especiais, constituíam uma casta à parte entre Deus, e a congregação de Israel, e só eles podiam entrar no lugar santo e oferecer sacrifícios prescritos pela lei. Já no cristianismo é tudo diferente, Então todos os crentes são sacerdotes segundo o ensino do Novo Testamento. Então, conforme o Novo Testamento, nós vamos ver aqui em 3 textos diferentes, essa garantia que nós nos tornamos sacerdotes. O primeiro texto está em 1 Pedro 2,5, o outro é 1 Pedro 2,9 e o terceiro é Apocalipse 1, 5 e 6. Então eu vou ler esses 3 textos rapidamente. O primeiro de 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual. Então, nesse momento é interessante, que nós estamos todos em quarentena, não podendo estar num templo, de portas fechadas, não podemos estar lá congregando, mas nós somos casa espiritual e sacerdócio santo, Nós podemos oferecer sacrifícios vivos a Deus, com os nossos corpos, com nossos louvores. Nós vamos ver a seguir alguns exemplos disso. O segundo texto é de 1 Pedro 2,9, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu amo esse versículo, o pastor Fiuza também usa muito esse texto. Então esse texto nos garante, nos mostra que nós somos a geração eleita, uma vez que nós confiamos em Cristo, uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós somos a geração eleita e sacerdócio real. Então mais um texto que nos mostra que nós somos sacerdotes, que todos os crentes são sacerdotes, nação santa e povo adquirido. E o terceiro texto é de Apocalipse 1, versos 5 e 6, que diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, nós vemos aqui a herança, que nós recebemos de Cristo. Então, nós somos nação santa, povo adquirido, geração eleita e somos sacerdotes. E o que isso nos traz de dever? Um dos importantes deveres do sacerdote é o quê? É oferecer sacrifícios. No Antigo Testamento, os sacrifícios constituíam em animais imolados. Eles ofereciam animais em sacrifício. Já na Era da Graça, nós não estamos mais na lei, Nós estamos na dispensação da graça. Então, os sacrifícios dos crentes, eles não são mais iguais ao do Antigo Testamento. Então, o que nós devemos oferecer de sacrifício? A lição nos traz texto de Romanos 12:1,
de Hebreus 13:16 e Hebreus 13:15, que nos fala dos nossos sacrifícios, que são o sacrifício do seu corpo, não um sacrifício morto, mas vivo, santo e agradável, oferecido exclusivamente a Deus. Segundo, o sacrifício de bens materiais, não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O terceiro é o sacrifício de louvor, né? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Está em tribulação? Louve ao Senhor. Né? Então, são exemplos de sacrifício que nós oferecemos a Deus, né? Comprovando que nós somos sacerdotes. Outro dever também que inclui, né, os sacerdotes é o dever da oração. Né? Testemunho para a glória de Deus e cuidado do seu povo. Os crentes deviam ter cuidado em exercer todas essas sagradas missões. Né? Então, oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, prestando um culto racional a Deus. Né? Oferecendo o sacrifício dos seus bens materiais, né? Sendo benevolentes, né? Fazendo a comunicação com o povo de Deus, né? Oferecendo os seus bens materiais para o serviço de Deus. Né? O terceiro é o sacrifício de louvor, ofereça um louvor a Deus. Né? Seja um sacrifício, oferecendo um sacrifício perfeito de louvor a Deus. Né? Sacrifícios de louvor é o fruto dos lábios que confessam ao Senhor. E por último, nós estamos falando da oração. Né? Quantos exemplos nós temos na nossa igreja, né, de oração, né, dos irmãos agora fazendo um relógio de oração nessa madrugada, durante o dia todo de hoje, de domingo, né, que nós estejamos realmente comprovando, né, que nós estamos oferecendo os nossos corpos em sacrifício e fazendo esses sacrifícios de estar orando, né, testemunhando para a glória de Deus o cuidado com o nosso povo. Né? Um dos importantes deveres, né, do sacerdote é oferecer esse sacrifício. Então, que nós tenhamos em mente que esses sacrifícios ditos aqui pela Bíblia, né, são fontes de bênção para nós. Né? São comprovação que nós estamos exercendo o sacerdócio real. Né? E tem um texto de Romanos 12 que eu gostaria de encerrar, concluir, né, essa lição, esse breve resumo da nossa lição, que resume muito bem essa parte de sacrifícios vivos. Né? E diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nós vimos no início da lição, né, logo do artigo 22, que fala que Cristo, pelo bem dele, né, pelo bem querer dele, né, ele separou, estabeleceu os diversos cargos na igreja: pastor, presbítero, diácono e evangelista, e ele escolhe e habilita com talentos próprios. Né? Se a gente continuar o texto aqui, ele coloca assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, por mais que todos os crentes sejam sacerdotes, cada um tem a sua função no reino de Deus, né? E que nós estejamos nesse momento de reclusão, nesse momento em casa, né? Que a gente consiga entrar nos nossos quartos, fechar a porta, falar com Deus e ter essa visão, né? Do que eu posso fazer, né? Que sacrifício eu posso oferecer a Deus para comprovar o meu sacerdócio, né? Nós somos sacerdotes, vamos exercer o amor. Né? Por último, o texto fecha com amor. Já estou acabando porque, né, eu gostaria de fazer a lição sempre em 10 minutos, já está perto.
E por último, o texto diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Então, meus irmãos, que nesse momento a gente seja abençoado com essa palavra, que a gente ofereça esse sacrifício vivo a Deus, que a gente ame os nossos irmãos e que a gente pratique, né, o que está aqui da perseverança na oração, que é o que nós temos feito nesses últimos dias. Graça e paz a todos vocês.